E aí, gente, tudo bem com vocês, galera? Uhul! Hoje é o dia de falar sobre o movimento LGBT. Ô, Bussunda, me corrija aí, LGBT? LGBT+, que tem um monte de palavras ali associadas e que simplificadamente a gente fala LGBT para não ficar falando 30 e tantas letras mais ou menos que a gente poderia falar. E hoje a gente está com um representante histórico do movimento LGBT, o Andrei Mercury, né? O Fred, nosso... I want to be free. Tum, 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 tum. I want to be free. Melhor entrar a vinheta normal. Bom, gente, a gente está começando o nosso Papo Filô do mês do orgulho LGBT, um dia antes do dia específico do orgulho LGBT, e vamos falar sobre essa pauta, né, Andrei? Inclusive, te chamei de Fred Mercury nessa brincadeira. Fosse há um tempo atrás, a brincadeira ia ser distinta, né? Sei lá, viado! Legal, Fred Mercury, viado! Baita viadão, baita putão. É assim que o cara fala, né? Cara, inclusive, Andrei, vamos começar fazendo o meia-culpa histórico, pessoal nosso? Vamos? Pode ser? Bom, cara, eu quero só começar com uma historinha. Eu lembro que em 94, a gente estava na oitava série, eu estava na oitava série, e a gente foi fazer uma brincadeira no colégio lá de imitar os Mamonas Assassinas, né? E aí, cara, nós ia cantar a música Robocop gay, assim, né? E aí ninguém queria ser o Dinho, velho. Porque tinha que fazer muita firula e coisa. Sim, cara, mas depois fechou. Ah, não, eu vou ser o Dinho só quando tocar outra música deles, não quando tocar Robocop gay. Cara, a gente vive numa sociedade que ainda é bastante homofóbica e talvez ela seja terrivelmente homofóbica ainda, né? Mas ela foi mais, né, Andrei? A gente está numa sociedade em transição ainda, óbvio, gente, ó, a gente não pode pensar que chegamos a lugar algum, né? Mas a gente está em um processo transitório e, cara, eu e Andrei, né? Nós não gays, né? Aliás, e a gente não está falando isso porque tem muita gente que fala assim, não, eu apoio, eu acho que é legal ser gay. Eu não sou gay. Os caras têm muito medo, parece, né? A gente não está falando disso, né, Andrei, por causa de dizer eu não sou gay, mas justamente para dizer da questão do próprio do lugar de fala, né, Andrei? Não é nosso lugar de fala dentro disso que se fala contemporaneamente, mas eu peço que vocês entendam que nós falamos aqui como um historiador e um filósofo, né, pessoas que estudam a sociedade, que estudam as dinâmicas dos movimentos, das ideias e tudo mais. Somos professores, né, e a gente tenta estudar. A gente sempre fala aqui no nosso canal por um prisma científico. Apesar de ter gente que não considera história e filosofia, acham que história e filosofia é só papo de boteco, né, Andrei? É opinião, né? Coisa opinião, cada um tem a sua opinião. Mas a gente... e filósofo falando, pouco relevante. E nós falamos aqui como... Cara, inclusive a gente sempre fala, e é bom deixar bem claro, como pessoas privilegiadas, né? Nós não sofremos discriminação por sexo, por gênero, por raça, por religião, né? Nós estamos num lugar assim que a gente muitas vezes confortavelmente analisamos o mundo, né? Mas a gente analisa o mundo, a gente quer entender o mundo e a gente sabe que esse é um mundo em transição que agora faz 30 anos. Gente, recém 30 anos é muito pouco na linha do tempo histórica. Faz recém 30 anos que ser homossexual foi retirado da lista da OMS, da Organização Mundial de Saúde, da lista de doenças. Tinha uma CID. Homossexualismo, né, Bussunda? Gente, quando termina em ismo, é doença, é disfunção, é alguma coisa assim. Então, até 1990 tinha um Código Internacional de Doenças para homossexual. Cara, é muito recente isso. E a gente... É engraçado isso, né, gente? Imagina uma pessoa que se formou em psicologia nos anos 70, nos anos 80. Eles não estudavam a homossexualidade, enfim. Algumas pessoas já, obviamente, sabiam disso, mas se dava o curso dizendo que o homossexualismo era um tipo de disfunção, um tipo de algo a ser tratado. Por isso esse negócio da cura gay, né? Provavelmente alguém que acredite que essa ideia de homossexualismo era uma doença e por muitos séculos
foi considerado algo doentio, né? Um desvio de conduta, né? Uma perversão, algo assim. Cara, aí a gente pensa, né? Enquanto as pessoas sofrem ainda, né? Porque a sociedade ela ainda é homofóbica. E, gente, homofobia mata. Tá? Esses tempos eu vi Andrei pichado num muro de uma escola aqui próxima da minha casa. Homofobia mata. E alguém mais conservador, que homofobia mata, não sei o quê. Gente, ninguém morre por ser heterossexual diretamente. Ninguém vai chegar no André, seu heterossexual, e dar um empurrão nele. Agora a gente sabe que tem gente que chega, seu viadinho, e dá um empurrão no cara. E tem grupos aí, principalmente esses neonazis, esses grupos extremistas, que matam, espancam gente por ser homossexual. Homofobia mata ainda. E matou muito já, André. Matou muito. É um preconceito complicado, né? Entre os N preconceitos, discriminações que existem em nossa sociedade, é um preconceito desses absurdos. E André, é muito interessante, né? Tu que é da área da filosofia, estuda bastante os gregos. Cara, os gregos não tinham isso, né? Os gregos, a gente sabe que eles eram misóginos. Eles tinham aquela coisa contra a mulher, mas eles não tinham homofobia presente ainda, ou já tinha muita coisa de homofobia lá? Na verdade, aquilo que a gente chama de comportamento gay, né? Aquele comportamento gay explícito, né? O afeminado, ele não era bem visto na Grécia. Oi, tudo bem, não sei o que, afeminado, essa figura caricata que o pessoal começa a debochar, dizer, né, a pessoa que purpurinado, né? O pessoal gosta de usar essa gíria aí. Na verdade, eu uso essa gíria, purpurinado. É um gay mais que aparece, na verdade, ele se mostra gay até para se reconhecer, para ser reconhecido. E na Grécia isso não era permitido, esse tipo de comportamento. Não era visto como um comportamento correto. Mas as relações homoafetivas existiam e as pessoas sabiam disso. Relações homoafetivas eram comuns, né? Aliás, eles eram incentivados, os soldados na guerra, a ter relações sexuais com os próprios colegas. Aliás, levavam até eunucos para a guerra. Isso tu pode explicar melhor também, né, Absurdo? Cara, quem escreveu sobre isso, até o Freud chegou a escrever um artigo falando que os generais espartanos incentivavam as relações homossexuais para gerar até coesão, para eles quererem proteger uns aos outros porque se amavam, né? Cara, é muito interessante. Tu falou isso. Na guerra, o Júlio César de Roma, o grande conquistador, o maior general e maior imperador dos romanos, que não recebeu o título de imperador, mas enfim, o Júlio César ficou conhecido lá na Roma Antiga como o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens, né? Cara, porque ele ficava com todo mundo, né? Ele é famoso por ter tido um caso com a Cleópatra, né? Mas ele quase não se fala nisso. E talvez isso tenha até a ver, né? Veja você, com uma cultura homofóbica que a gente tem. Sempre se explicita que ele teve o caso com a Cleópatra, mas na mesma época ele ficava com o rei da Bitínia, que é um reino do norte da Grécia, né? Fora, né? Fora ele, eu tô falando aqui do Júlio César, um grande, enfim, um grande general, vamos chamar assim, um comandante, né? O próprio Alexandre o Grande, né? O próprio Alexandre. Gente, olha só, isso é muito interessante que a gente está falando. A tribos indígenas aqui do Brasil tem estudos da antropologia atuais que mostram que os indígenas eles tinham relações homoafetivas, ok, sem preconceito. Cara, as relações homossexuais elas estão vinculadas à natureza. Muitas espécies de animais praticam essas relações, né? Muitas espécies em toda a natureza. Por que na humanidade não ia acontecer? E sempre aconteceu. Os gregos, romanos naturalizavam isso porque é natural. Os indígenas que viviam uma sociedade natural, ninguém preconceituou. Cara, e a questão também, eu acho que a questão também de buscar o prazer, né? De se encontrar com prazer, não ter problema nenhum de se encontrar ou se achar um prazer. Mas eu acho que tu pode falar também melhor sobre isso, da questão homoafetiva, é que as religiões acabaram, né, colocando os homoafetivos num patamar de aqueles que são inescrupulosos, que espalham doenças, que são perversos, ligado a uma formação imoral, e essa construção, né, é uma construção também nas religiões, a gente pode dizer assim, né? Claro,
Não falo aqui generalizando, né? Porque nós temos o mundo oriental também. No mundo oriental não religioso havia também preconceitos, e ainda há preconceito contra homoafetivos. Exato. Tu sabe que, cara, eu analiso da seguinte forma, tá? Não recortem essa fala que ela é complexa, olha só. O judaísmo, depois o cristianismo e depois o islamismo, né? Que lá do Oriente Médio para cá, do Oriente Médio em direção à América, são as religiões fundamentais que influenciam a maioria da humanidade, né? Se somar cristianismo e islamismo, nós temos bilhões de fiéis aí. São religiões que têm seu cerne a homofobia. Mas a gente precisa entender, vai ter lá uma passagem bíblica lá que vai falar das coisas abomináveis a Deus. São abomináveis. Estava dando uma série de adjetivos ali. Uma abominação. Um homem deitar com outro homem tal qual fosse uma mulher. Cara, só que é muito interessante. Eu penso, Andrei, que as religiões elas não nascem do nada. Elas são fruto de um tempo, de uma sociedade e que depois... Olha só até, André, vê se tu concorda comigo que eu estou lançando essa tese que nós estamos hoje de um papo. Claro. Faltou uma cervejinha no nosso papo. Mas a gente está num papo que hoje, que é o seguinte, ó. Vê se tu concorda comigo. As religiões, elas são fruto de uma sociedade na sua origem, só que às vezes elas crescem e elas acabam... primeiro, elas são fruto da mentalidade daquela sociedade. E depois elas passam a dirigir as mentalidades da sociedade. Se inverte esse processo. Porque hoje, muito da homofobia é justificado pela religião. Mas eu penso que a religião, lá nos primórdios, ela começou a justificar uma prática que já tinha. E entre os hebreus, eles defendiam muito a questão que o sexo era só para procriação. Então, por isso, todas aquelas restrições. O judaísmo, para quem não sabe... O Andrei sabe, muita gente sabe, mas o judaísmo, para quem não sabe, é a religião monoteísta básica, da qual derivou o cristianismo, e depois o cristianismo deriva o islamismo. Tá? Só que os judeus lá tinham essa coisa, não, sexo é para reprodução. E aí, por isso que a igreja medieval, que foi praticamente onipresente na Europa, e depois ela estende suas garras para a América, né, no processo colonizatório, a igreja condena o sexo. Gente, era o sexo de qualquer maneira, né? As pessoas deveriam fazer sexo só para reprodução, né? Até pouco tempo atrás a igreja condenava o uso de camisinha e condena ainda o uso de preservativo, a igreja católica, porque tu vai usar camisinha? Não tem que ter sexo para prazer, tem que ter sexo para reprodução. Há um tempo atrás que eu vi que o Papa liberou preservativo para casais onde um deles é HIV positivo. Cara, e aí foi uma pequena brecha que a igreja pode ter prazer de vez em quando. Tá? Mas tu vê que isso é uma coisa engraçada, porque na igreja, no início da formação da igreja, né, da criação da igreja como instituição, no século IV e V ali, a ideia de que o corpo, né, era na verdade, é o que atrapalhava a tua ascensão da tua alma até chegar aos céus. Né? Alma, né? O Santo Agostinho fala sobre isso, né, que o corpo, na verdade, ele é um atributo que Deus te dá para você, né, viver. E você tem que aprender a entender e encontrar Deus dentro de você, encontrar na sua alma. Isso quer dizer o quê? Que você tem que preparar a sua alma para chegar aos céus. E o corpo, ele putrefa. Então, os prazeres do corpo são vistos como coisas que são praticamente voltadas para coisas imorais. Né? Tudo aquilo que é ligado ao corpo é ligado a uma questão que você precisa se distanciar, porque o corpo leva ao erro, o corpo leva ao pecado. Não existe, a alma é pura. Então, a ideia da pureza volátil da alma e a ideia que o corpo ele é algo que te faz pecar, é por esse motivo que o sexo, os prazeres da comida, da gula, né, a comilança, passa a ser visto como algo puramente mundano, algo que se distancia de Deus. Né? E é aí que entra o homossexual. A pessoa do mesmo sexo fazendo sexo um com o outro não reproduz. Então, se não reproduz, é por prazer e não deve ser aceito. Tá, mas aí entendamos uma coisa da nossa hipocrisia da sociedade cristã, que eu não estou dizendo que o cristão é um hipócrita. Esses tempos eu coloquei a nossa sociedade cristã hipócrita. Não estou dizendo, eu sou cristão, está me chamando de hipócrita. Não.
Nós vivemos uma sociedade, mesmo que eu e o Andrei não sejamos os religiosos, a gente vive uma sociedade cristã e a gente está inserido nisso, né? Só que a gente tem uma hipocrisia que é a seguinte: o sexo que não fosse para reprodução era condenado. E aí entrou o sexo homossexual. Entrou o sexo entre homem e mulher que não fosse visando a reprodução. Entrou a sodomia, né? Que é o que é sodomia, Andrei? Que eu tenho vergonha de falar. Ah, sai daí. Fala, tu começou, tu vai falar agora. Sexo anal. O problema Sexo é teu. anal. Sexo anal não visa a reprodução, não é para fazer. Isso está dentro das leituras religiosas. O que aconteceu com o passar dos séculos é que nós vivemos uma sociedade que ela tem uma matriz cristã e aí o sexo hoje, por prazer, é aceito. Só que um dos sexos que era por prazer e que não era aceito era o sexo entre iguais, o sexo homossexual. Ele parece que foi tendo mais preconceito e não foi aceito. Então, é possível hoje que uma pessoa cristã diga: eu aceito, eu homem, faço sexo com uma mulher por prazer, porque é bom, porque gostamos. Mas um homossexual fazer sexo, o homem com homem, é abominável. Cara, tá na mesma caixinha, na sua origem, entendeu? Mulher com mulher, homem com homem e tal. A questão que envolve também a relação transgênero, a relação transexual, a relação, né, não impede as pessoas de terem gostos, de terem relações sexuais com quem elas bem entendam, sabe? O nosso mundo é um mundo limitado sexualmente, porque ele não acredita que isso seja possível, porque nós somos cristãos, né? Mesmo que você não seja cristão, você foi criado como cristão, você compartilha relações como cristão. A nossa culpa que a gente sente quando a gente faz alguma coisa de errado é uma culpa cristã, mesmo que você não seja cristão. Então, você está inserido numa cultura cristã. A questão da sociedade e da cultura que vem, cara, até nossas leis são normatizadas pelo cristianismo, sem a gente perceber. Não matarás é um dos mandamentos. E a gente não pode matar isso. Acaba influenciando na lei de alguma forma ou de outra. Mas, de qualquer modo, gente, aí as restrições ao homossexual apareceram, começaram a se desenvolver mesmo em meio às religiões monoteístas. A gente sabe da influência do cristianismo e adiante também, mas numa outra parte do mundo, do islamismo. E aí, vamos pegar principalmente no cristianismo, estava falando, os indígenas aqui no Brasil tinham relações homoafetivas boas. Chegaram os jesuítas. Disseram: não pode. Sexo é para reprodução, é um homem e uma mulher. Não pode. E aí vem um regramento de uma igreja que perseguia as pessoas nos tribunais, mesmo na Inquisição, né? E mesmo depois que essa igreja perde um pouco de poder ali na época das revoluções francesas e afins, as sociedades elas continuam cristãs, seguindo alguns pensamentos arcaicos. E, por exemplo, na Inglaterra, eu falo Inglaterra, que era o país mais avançado ali do século XVIII, com a Revolução Industrial e tal, até a segunda metade do século XIX tinha pena de morte para o homossexual. E mesmo quando foi abolida a pena de morte, aí mais para o fim do século XIX, os caras tinham lá prisão, tratamentos com remédios e não falavam explicitamente, mas já a ideia de cura gay. E quando surgem as ciências ali, que o século XIX é o século que as ciências se afirmam, né? Os caras estão tentando encontrar uma forma para curar os gays. A expressão homossexual é do final do século XIX. O conceito científico de homossexual, mas ele é visto como algo assim, um distúrbio. É como algo fora. Como é que o cara pode ser homossexual? Como é que uma coisa engraçada, né? Uma mulher, um homem de um homem? Que tu está falando aí metade do século XIX, que a Inglaterra considerava, na verdade, né, praticamente um crime. É crime, né, que tu falou? Crime. Né, ser homoafetivo, né? No Brasil, em 1830, né, a afirmação, né, que eu historiador, na verdade foi tu, mas eu me meti a tirar esse dado, em 1830 foi descriminalizado a homossexualidade no Brasil, né? Então, né, não era crime ser homossexual no Brasil a partir de 1830, né? Um dos primeiros países do mundo a descriminalizar a homossexualidade. Vai ter todo o preconceito que vem da religião, mas não da legislação, né? No Brasil, que inclusive o André já estávamos comentando, isso está rendendo um papo filou para daqui a uns dias sobre o ser brasileiro e como a gente
maltrata nosso país e não percebe algumas coisas avançadas que a gente tem aqui, né, Andrei? A gente vai fazer um papo adiante sobre isso. Mas, de grosso modo, gente, o que acontece... olha que loucura. Lembrei agora já que estava falando da Inglaterra, antes do Alan Turing, do pai do computador. Cara, os caras eles tinham esses tratamentos. O Alan Turing, um herói da Segunda Guerra Mundial, ajudou, né, um matemático que ajudou no serviço de inteligência na luta contra o nazismo. O Alan Turing, depois da guerra, ao invés de fazerem uma estátua para ele, carregarem ele no ombro nas multidões, descobriram que ele era homossexual e impuseram a ele tratamento de castração química, que é o que possivelmente, a gente não tem 100% certeza se ele cometeu suicídio, tá? Mas possivelmente ele cometeu suicídio devido a efeitos colaterais da bomba de remédios que ele tomava. Ou os caras faziam castração química, ou os caras faziam lobotomia, André, inventaram a técnica, fazer tirar uma partezinha do córtex cerebral para lobotomizar. Gente, tem muita gente que não sabe lobotomia, tu é uma pessoa que fica um vegetal que anda e caminha e fala algumas coisas. Eles inseriam aqui uma haste de metal aqui nessa região aqui, ó, do lado do olho, ó, e iam cortando ou iam empurrando o parte do cérebro, que se tu abrir aqui no teu olho, aqui do lado, tu tem acesso ao cérebro. Então, por dentro aqui, enfiavam aqui, ó. E isso, em alguns casos, sem anestesia. Só para deixar claro isso, hein? Isso também encontra no livro da Daniela Arbex, né, O Holocausto Brasileiro, onde ela conta no Brasil, né, naquele manicômio lá em Minas, lá, que mataram quase, se eu não me engano, não sei quantas mil pessoas mataram lá, porque eu não tenho dado aqui agora, que eu me lembrei da cabeça nesse momento. Mas muitos e muitos e muitos que foram colocados em manicômio nessa época, no início do século XX no Brasil, até 1960, gente, até 1960, eram considerados loucos, eram considerados pessoas com distúrbios sérios e lobotomizavam realmente, tentando curar a pessoa da sua homossexualidade. Isso acontecia com homens e com mulheres também. A lobotomia, gente, é uma tentativa de desligar uma parte do cérebro. É isso, né? Tecnicamente falando, a gente vai colocar e vão desligar essa parte que ele sente atração por outras pessoas. Perde, cara, além da questão do apetite sexual, digamos assim, perde várias outras sensações. Cara, é um absurdo a lobotomia. Mas já que tu falou dos anos 60, André, é nos anos 60 que a gente começa a ter uma discussão mais ampla daí sobre essas questões sexuais por causa da revolução sexual. Uma das grandes invenções que se popularizou nos anos 60, ela é anterior aos anos 60, é a pílula anticoncepcional, que libertou a mulher para o sexo, né? Cara, porque a mulher até então fez sexo, tem chance de engravidar, e principalmente na sociedade daquela época, engravidou, ter que constituir família e se prender a um homem numa sociedade machista pra caramba. Só que no meio da revolução sexual, as mulheres, e também começa a questão dos homossexuais, né? Não porque os homossexuais têm que ter uma pílula anticoncepcional, mas porque é uma época de discussão da sexualidade, né? É uma época da questão das mulheres estão se tornando livres, por que as mulheres não podem ficar com mulheres, por que homens não podem ficar com homens. O movimento LGBT, que na verdade é LGBT+, tem várias expressões ali. Tu lembra, Andrei, só abrindo um parênteses, que quando a gente era guri, era GLS que falavam? Gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes, né? E era sempre usado essa palavra com deboche, sempre foi usado como deboche, né? Aliás, sim. eu tinha um professor no colégio que, né, explicitou uma vez a homofobia dele no colégio, quando ele disse, né, que vou chamar assim, nós estávamos falando sobre os nossos, né, músicos preferidos, o Renato Russo, e etc. Sabia que o Renato Russo era gay? Eu sabia. Tu vê, né, esses caras tudo pegaram AIDS, né? Ele dizia assim, na aula pra gente, cara. Então, quer dizer que, aí ele disse depois, né, ele concluindo o raciocínio dele, que muito provavelmente a epidemia de AIDS foi por culpa dos homossexuais. Disse em aula isso, cara. Mas, Andrei, não vamos demonizar teu professor, cara.
Não, mas na época a gente achava que era É isso que eu tô falando, é isso que eu tô E falando. aí a gente se modifica, cara, a gente entende, começa a entender e compreender depois de estudo, depois de ler, depois de ter várias opiniões, e a gente vai construindo uma opinião sobre isso e vai entendendo, né? Porque a gente é de uma Andrei, época eu vou muito bruta como aproveitar. homossexual, cara. A gente é de uma época bruta, a gente é de uma época que batia assim homossexual. O menino que fosse visto com um comportamento mais feminino, cara, era excluído, era chamado de bichinha, era chamado, esse é o putinho da turma. Sim. Excluíam a pessoa, não convidavam para festa, a pessoa não ia junto. Se tivesse sempre com as gurias, ele estava sempre lá, eu não toquei no fulano, que eu vou tocar nele, vou virar viado. Porque as pessoas achavam isso, cara. A minha infância percorria esse tipo de caminho, né? A A gente gente era visto. ia jogar futebol, não convidava abre aspas, viadinho, né? Mas nunca, É nunca, uma sociedade nunca. extremamente Aliás, isso é um tabuzão, né? No futebol ainda, abusão. né? E, cara, André, a gente está falando como pessoas que estudaram. Cara, eu devo uma coisa, assim, ó, real. Algumas coisas eu devo muito aos meus alunos, que são teus alunos também, nossos alunos. Cara, o convívio. Cara, foi o convívio com as alunas e conversando com elas que eu comecei a entender melhor, por exemplo, algumas estruturas machistas que eu não entendia. Mesmo o cara lendo, o cara professor, isso e aquilo, cara. Meu Deus. Então é real. Porque tem coisa que a gente não observa por essa questão do lugar de fala. A gente está como homem, né? Então a gente não percebe o machismo todo. A gente, inclusive, pelo contrário, a gente emula o machismo, né? Sem nem notar, naturalizando uma coisa que não é natural. E a homofobia também. Cara, o convívio com alunos homossexuais que veem, falam e dialogam, cara, é muito elucidador. Claro, some-se a troca de ideias, as leituras e toda a nossa disposição para entender a sociedade que a gente vive, que, gurizada, não é uma sociedade ajustada, né? A nossa sociedade é extremamente desajustada, desigual, preconceituosa, autoritária, e a gente faz um esforço sempre, inclusive o Papo Filô serve para isso, para nós dois também, né, André? Para a gente tentar compreender esse mundo louco. E nesse mundo louco, cheio de preconceito, um dos grandes preconceitos ainda é o preconceito contra os homossexuais, que em 1969, por isso que é o dia do orgulho LGBT, orgulho gay, 1969, no dia 28 de junho, quebraram tudo lá em Nova York, no Stonewall Inn, que era um barzinho que tinha lá. Que, gente, Andrei, tu sabe por que o Stonewall Inn ele era um bar gay na época, assim, que a polícia fechava os bares que tinham homossexuais, recolhia os caras, os homossexuais eram demitidos, tu revelar que tu é homossexual, tu tornou um pária social, né? Como é que o Stonewall Inn funcionava? Era um bar de mafioso, cara. Eram os mafiosos e a polícia não chegava lá e os mafiosos, eles eram de boa. Tinham os drag queens, travestis, homossexuais. E aí o bar se tornou um reduto gay. Porque tu vê, o negócio tinha que ser gay junto com mafioso. Para poder rolar o negócio tinha que estar lá totalmente na ilegalidade. A associação do crime ou da ilegalidade, eu estou dizendo aqui que, falando ilegalidade, porque a sociedade considerava ilegal esse tipo de prática, né? Mas sempre teve associado essa relação da ilegalidade porque ele sempre foi colocado à margem, né? Então, a marginalidade, né, o pessoal diz, marginal. Marginal não é uma pessoa que tu tá dizendo, o cara tá sempre errado, porque às vezes o marginal, ele está com um comportamento moral muito mais elevado que uma pessoa que não é marginal, porque na vista na marginalidade, a gente fala aqui que marginalidade no sentido de estar à margem da sociedade. A sociedade não alcança ela. Ele ser marginalizado, ele ser expulso da sociedade. Assim como as prostitutas, assim como os transexuais. Aliás, o Brasil é um país onde um transexual viver aqui, na verdade, a expectativa de vida é menor do que a metade da expectativa de vida. Um transexual no Brasil, ele vive em média 35 anos. Imagina, é a média do que vive uma pessoa no Brasil. A média que eu digo, a metade da vida de uma pessoa que vive no Brasil vive 70 anos. É ridículo isso. Ridículo. Isso mostra o quanto a gente é preconceituoso, mostra como sociedade, eu falo aqui, e como a gente tem que reconstruir isso e falar sobre isso e procurar entender isso, como o Papo está fazendo aqui, né, Bussunda? É tentar a gente
né, se localizar no mundo e ver qual o papel que a gente tem, né? Eu acho que é sempre importante, Andrei, o que a gente está fazendo, que a gente, na nossa conversa anterior a gravar, a gente está falando, cara, nós somos de uma sociedade machista e dentro do machismo está a homofobia. Cara, Andrei e eu, nós nos reconhecemos como... Cara, ainda hoje, Andrei, a gente se controla, a gente tenta aprender, mas a gente ainda é machista e a gente ainda é homofóbico. E a gente está todo dia lutando contra isso porque a gente está lutando contra o sistema. Cara, mas o sistema leva a uma naturalização das coisas. E entenda, a gente não está falando de um sistema perversamente planejado. É algo que vai se montando ao longo do tempo. Tem um historiador que é o Fernando Brudel, que ele fala assim, ó, que existem tempos, as mentalidades, André. Ele fala assim, ó, tem as estruturas econômicas, as políticas e as mentais. A economia vai mudando mais dinamicamente, a política mais devagar e a mentalidade muito lentamente. Nós temos mentalidades que são medievais ainda, velho. Nós temos mentalidades que são medievais. Né? E é uma luta gigante ainda que nós temos. Essa semana, nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei que as pessoas não podem ser demitidas. Essa semana que passou, uma lei que as pessoas não podem ser demitidas por relação com o gênero sexual, a orientação sexual. Porque teve três casos lá de uma transexual, né, que ela tinha que sempre trabalhar lá e não tinha nada a ver, era um serviço interno que fazia lá, nem era atendimento público, e se fosse também não tem problema, mas só para mostrar que o chefe dela demitiu o cara e disse, ó, eu decidi que a partir de agora eu vou me vestir só de mulher sempre, todos os dias. O cara demitiu. Então, teve um cara que foi jogar futebol num time gay, numa empresa, o cara demitiu. Isso são coisas recentes. E aí a Suprema Corte dos Estados Unidos, essa semana passada, disse, ninguém pode ser demitido pela orientação sexual. Quer dizer... Mas, é terrível isso, cara. Até a gente está vendo aqui, pesquisando um pouco, em 95, né, a Marta Suplicy, cara, propôs um projeto de lei para legalizar o casamento, né, homossexual no Brasil, né, em 95. E aí depois, enfim, passou pela mão de vários, inclusive do Roberto Jefferson, que foi o relator. Bob Jefferson. O Bob Jefferson. E aí foi indo, até agora não se manifestou. Aí o Toffoli, cara, teve que falar o ano passado que o Congresso Nacional está sendo omisso em relação a isso, porque o STF tem que decidir por isso, certas coisas que o Congresso não consegue desentravar, né, que esse projeto de lei da Marta Suplicy de 95, é o casamento homossexual e a união estável homossexual. Né? Isso, enfim, traz um monte de consequências para a vida das pessoas que vivem juntas, né? Que são, né, do mesmo sexo. Por exemplo, a questão que envolve direitos trabalhistas, direito de herança, que envolve também, apesar de desde 2000 ter uma norma regulamentadora que os casais homoafetivos, né, têm direito, se na verdade um for o cara, o provedor, vamos chamar assim, um deles, de ter direito à pensão, né, via INSS, né, uma coisa que não tinha até pouco tempo atrás, né. Então a gente tem uma situação que a gente vive no Brasil de legalização, de essa coisa de discutir pautas LGBTs que são fundamentais, né. Aliás, você sabia que o primeiro o primeiro deputado, né, federal abertamente gay do Brasil foi o querido, né, enfim, Clodovil, né, quer dizer, em 2006 foi isso, e aí em 2010, e mesmo que o Clodovil não tivesse ligado às pautas, porque ele não se dizia um cara do movimento social, né? Não dizia, o Clodovil, ele tava lá, digamos assim, a gente pode considerar pela questão da representatividade que tinha um homossexual. Claro. Ele não era um ativista das causas homossexuais. Aí que tá. O primeiro ativista foi o Jean Willis em 2010. Né? Foi o primeiro cara que foi dessas pautas, então. E eu queria te dizer sobre isso, em relação a isso, também que a cultura, né, tem essa relação com os homossexuais, né? Eu sabia que o primeiro beijo gay na TV foi entre duas mulheres, na TV brasileira, foi em 63. E depois olha só, 63, tá? 63. Depois foi surgir só alguma manifestação, né, gay na televisão brasileira em 1981. Então, vejam, 63, 81. O período entre a ditadura militar. E aí, em 81, foi, na verdade, um cara que tinha um papel de gay em 81, né, que até, enfim,
Depois as discussões foram né, se tornando cada vez mais, né, vamos chamar assim, comuns à cultura televisiva, à cultura musical, porque nós temos várias manifestações, né, dessa cultura gay no meio musical. E aí, cara, em 98, não sei se tu lembra, tinha aquele casal de lésbicas, 98, até a novela era Torre de Babel, do Silvio de Abreu, que não sei se tu lembra que era a Cristiane Torlone, eu acho a Silvia Pfeiffer, eram mulheres que eram donas de um shopping, né? Que era o nome Torre de Babel, né? Babel é o nome do shopping, né? E aí o Gilberto Braga, o Silvio de Abreu, fizeram uma tentativa de verificar como que estava sendo aceito esse casal pela sociedade, né? E como a sociedade estava condenando esse tipo de manifestação em 98, isso, com a Silvia Pfeiffer e com a Cristiane Torlone, o que o Silvio de Abreu fez? Ele teve que matar as duas num desastre com o shopping, não sei se tu lembra disso. Por causa da questão da audiência, né? A galera não aceitava aquilo lá. O casal homoafetivo foi morto na trama, né, de um desastre no prédio, porque não se aceitava a audiência, né, de um casal homoafetivo, né? Cara, o Brasil é um país que tem idas e vindas. Em 63 teve uma cena, né, entre pessoas homossexuais, e a ditadura militar censurou muita coisa, censurou, e tinha uma novela em 1970 e alguma coisa, e que eles analisavam o roteiro por causa da censura prévia, que tinha um casal homossexual e eles não autorizaram. Eu não lembro o que é, não sei se é Rock Santeiro que foi feito. Não, Rock Santeiro era por causa da Viúva Porcina, que era muito promíscua, eles não autorizaram. Isso, é verdade. E aí, depois mais tarde teve. Mas teve essa outra novela e ela só ficou no roteiro, ela não pôde. Não ou saiu. ela saiu a novela e não saíram os personagens. Mas aí a ditadura militar nos atrasou um monte, porque a gente era mais progressista nos anos 60 do que possivelmente nos anos 80, a nível de pensamento, assim, de aceitação de algumas coisas. E, cara, eu tava lembrando também, tu tá no Papo Novela, o canal alternativo do Andrei, Papo Novela, né? O maior noveleiro do Hemisfério Sul, conforme pesquisa da NASA e da ONU, é o Andrei. E aí, lembra também tem baseado na história real, o Clube de Compras Dallas, o filme, né? Que é o cara lá, ele é um cowboy, né? Pegador, papapá. Pegou HIV, chega no médico lá, não tem HIV. Não, mas eu não sou gay. Cara, ele brigou. Ele briga, quebra tudo. Não sou. O cara tá me tirando pra viado aí. Tô com HIV. O cara, além de tudo, né? Tu já falou, teu professor tinha falado isso, e eu tô dizendo, não foi uma culpa dele, a sociedade dizia na época. O HIV é uma doença dos homossexuais, dos gays. Inventaram isso aí, ó. Claro, para muita gente isso era um castigo de Deus, né, Andrei? Claro, eu ia dizer agora, praga de Deus para dizer que nós estamos agindo errado como sociedade, né? E por isso esses homossexuais têm que ser colocados, né? Ou têm que ser curados, ou têm que ser expulsos da sociedade. Essa gente aí não merece estar aí. Trouxe, né, essa onda gay, trouxe esse monte de gente infectada com HIV. Coisa horrorosa, cara. Tu sabe, cara, que quando a gente era piá, tu tava falando ali dos Mamonas Assassinas, a Robocop gay, ela tem traços conservadores, mas para mim ela é revolucionária pelo tempo, né? Fazia pouquíssimos 2, 3 anos que a OMS tinha dito que ser homossexual não era ser doente, quando eles fizeram essa música. Abra sua mente, gay também é gente. Baiano fala oxente e come vatapá. Tem gay que é Muhammad, tem Muhammad, tem punk skinhead, tem gay que é Muhammad. Alá, meu bom Alá. Cara, que eu tô... E na verdade eles estavam dizendo, faça bem a barba, arranque seu bigode, gaúcho também pode, não tem que disfarçar, né? O cara tem um quê revolucionário, porque assim, os caras estão explicando numa música que era extremamente popular que qualquer pessoa pode ser homossexual e que não tem problema nisso. Eles estereotipavam um pouco, né? Aquela minha pistola é de plástico, meu bumbum era flácido, né? Não sei o quê. Ele cria aquela figura que antigamente chamavam de, abre aspas, bichinha, né? Mas que é toda cheia de maquiagem, não sei o quê, que fez cirurgia plástica, mas ao mesmo tempo eles qualquer pessoa pode ser. E isso é a verdade. Também mas, cara,
É muito louco isso, porque o Brasil tem essas coisas de coisas inovadoras, assim, né? Porque o Mamonas Assassinas, de certa forma, colocou uma inovação e uma abertura cultural, né? Homoafetiva em 1994, acho que 94, É 93, 94, 94, isso. eles lançam em 94, mas a música é 92 ou 3. Por aí, porque, pois é, uma música um pouco anterior, mas o Brasil tem esses lados extremos, assim, né? Por exemplo, o Brasil é o país do mundo que mais mata transexual, tá? É o país do mundo. E, ao mesmo tempo, tem uma legislação, se você comparar com outros países, super sofisticada em relação aos direitos LGBTs. Isso é uma coisa muito interessante, porque o movimento LGBT faz pressão muito grande e deve fazer mais ainda para conseguir os seus direitos sejam colocados, enfim, como uma situação importantíssima para a sociedade, né? Uma dessas coisas importantes, não sei se tu viu, não sei se tu lembra isso, do ministro, até anotei aqui, né? José Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde do governo Lula, 2007 a 2011. O Temporão, ele, né, ajustou lá, através, acho que foi, não sei se foi uma norma que ele ajustou lá no SUS, e o SUS passou a fazer, né, fazer cirurgias de transição, né? Uma coisa que é super inovadora, como é que um Brasil inteiro, né, com na época 190 milhões de habitantes, tinha condições, um sistema único de saúde, aliás, uma boa pauta para a gente discutir o SUS também aqui, a necessidade do SUS no Eu Brasil. estava pensando nisso, um dos papos filós que a gente vai ter para o futuro é SUS. A gente fala desde o ano passado e não falou, né? Sim, o SUS, gente, tá? Se você tiver, na verdade, né, querendo, né, claro que vai ter um amparo psicológico, tudo para isso, e isso é garantido pelo SUS, a transição, né, de você trocar, na verdade, que as pessoas falam trocar de sexo, né, biologia, né, e isso pelo SUS, né, plano de saúde de graça, velho, isso é uma coisa para mim é revolucionário, isso, sabe? Tem gente, Isso mas tem muita aconteceu. gente que critica, diz, quanta gente morrendo aí, vai fazer outra cirurgia. Cara, é saúde pública também, velho. As pessoas não entendem que se eu me sinto mulher, estou num corpo de homem, cara, isso é terrível, é uma prisão. Então, assim, ó, as pessoas têm que entender essas questões, né, como parte da inclusão social, assim como também foi adotado mais recentemente o nome social, Andrei. Né? Bah, Agora, importantíssimo, a galera quer importantíssimo, fazer o velho. Enem, entrar lá no site, tu pode incluir o teu nome social lá dentro do site do INEP. Ó. Eu tô lá inscrito, não vou falar meu nome eu não gosto, Bussunda, tô lá inscrito Bussunda. Né? Mas eu posso, opção pelo nome social, eu posso colocar lá. Então, isso é importantíssimo também, né? Porque daqui a pouco É, a no pessoa, Brasil a tu pessoa pode, é nome social, tu pode transexual. adotar, tu pode casar, tu pode fazer transição, tem várias coisas importantes, mas existem muito mais pautas, né? Como, por exemplo, a pauta LGBT, importantíssima hoje, é a legalização da prostituição, né? Né? Então, isso é outra coisa que é um direito social, que as pessoas precisam ter essa relação e entender e compreender o Brasil conservador, com esse Congresso Nacional que a gente tem aí hoje, né, é um pouco complicado essas Eu, pautas vou, serem eu votadas, né? vou te dar uma pior aí, vou te lançar brava. O Congresso Nacional não é o problema. O Congresso Nacional é só reflexo de toda essa nossa sociedade conservadora, atrasada, pós-colonial, pós-escravista, misógina e homofóbica, né? Então, a gente vai demorar muito e a gente vai ter que lutar muito ainda para mudar o Brasil. Os grupos que não são minorias, entendam, se você se sente do grupo de minoria, você não é minoria, você é minorizado, você é transformado em minoria por um discurso que vem de cima para baixo, porque se a gente somar as mulheres que são tão maltratadas na sociedade, os negros que também são muito discriminados e os homossexuais, ou vão pegar também os povos originários, soma todos, vocês são a imensa maioria e transformado num discurso odiento em minoria. Não. E por isso é muito importante essas pautas como o Dia do Orgulho LGBT, o mês do orgulho LGBT. É importante, é bonito que empresas agora abracem isso. Tem gente que diz, mas fazem só para vender. Mas fazem. Tem que fazer. Se é para vender ou se não é para vender, tem que fazer. Né? E nós aqui do Papo Filô hoje estamos, ao mesmo tempo, acho que pedindo desculpas, né? E tentando dizer que a gente apoia, a gente quer uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade melhor. A gente pede desculpa
por toda a nossa história, né, Andrei? E por todos os... Por omissão, cara, por omissão, por não ter notado, por não ter visto, omissão com os nossos colegas, que às vezes a gente tem colegas que são homoafetivos, né, abertamente declarados, e já foi motivo de piada, já foram motivo de piada, e a gente está se construindo... Em determinados nichos. Não, por nós. Sim, sim. Mas a gente participa de nichos onde ainda são piada. Sim. Então a gente às vezes, enfim, o tempo inteiro a gente está dizendo, não faz isso, não faz aquele outro, não faz aquele outro. Às vezes a gente não fala. Então, agora, eu sempre defendi uma coisa, cara. A gente não vai conseguir mudar o meu pai, que tem quase 70 anos, na sua mentalidade. A gente tem que mudar não quem está para trás, mas quem vem para frente, né? E o passo que eu e o Andrei, nós conseguimos mudar, Andrei, nós conseguimos em passos de tartaruga, porque nós já estamos há 40 anos assimilando uma sociedade de preconceitos aí, e a gente, claro, vem desde os 20 e poucos anos já mudando, remando contra isso, mas é muito complicado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar no sentido da educação para que a gente eduque para uma sociedade livre, né? É utópico isso, mas como diria lá, não foi o Galeano que falou, foi um amigo do Galeano que eu esqueci o nome. Para que serve a utopia? A utopia é como horizonte, você nunca vai chegar lá, mas te dá um rumo, te dá um norte para caminhar. E a gente está nesse norte, né? A gente está tentando caminhar para uma sociedade utopicamente melhor, mais inclusiva, que não tenha preconceito, que não tenha racismo, que não tenha homofobia. E acho que é isso, né, Andrei? Eu acho que é esse o patamar nosso, que a gente chegou no nosso lugar aí para tentar, né, abrir a conversa, abrir a discussão, né, tentar falar sobre esses assuntos, não como eu falei, como lugar de fala, né, como o Sunda falou. O Sunda disse que nós estamos aqui simplesmente como pessoas brancas, como pessoas cristãs, como pessoas heterossexuais, e na verdade a gente não está no lugar de discriminação, a gente não está no lugar onde a gente sofre por isso. Então a gente está tentando entender, tentando explicar, tentando mostrar que nós estamos aqui tentando pedir desculpas e fazendo meia-culpa, obviamente, sobre essa situação que os homossexuais sofrem, bissexuais, homossexuais, enfim, toda a questão dos LGBT+, né? Isso. Bom, era isso por hoje, né, Mussunda? Era isso. Gente, se a gente falou alguma bobagem, você se sentiu, você falou bobagem, eu não concordo com isso, com aquilo, principalmente se você, no seu lugar de fala, tiver enxergado que nós aqui, tentando ser cientistas, falamos bobagem, por favor, comente aqui, ou pode nos falar no inbox, pode nos falar no privado, e a gente vai tentar dar uma refletida sobre qualquer fala dessas aí, não é, Andrei? Ok, perfeito. Correção é o que há, né? Um abraço, né? Sigam firmes e fortes na luta de vocês aí, e no que a gente puder, a gente tá junto, tamo junto. Tchau, gente.